rapidinho de novo, tá? Boa noite para você, uma boa quarta-feira. Nós iniciamos mais essa quarta-feira de live e, graças a Deus, eu tenho o prazer de receber nesta noite mais amigos para conversar com a gente. Mais amigos que vão trazer algo para acrescentar para a gente. Sempre quando a gente começa essa live, eu sempre falo um pouco de Jesus. E eu queria falar agora para você. O maior conhecedor do homem foi o nosso Jesus Cristo. Porque ele, ao trabalhar com uma pessoa, com um ser humano, ele sempre conseguiu captar dela o melhor que ela tinha. Às vezes, era um pouco mais elaborada a sua fala, mas ele sempre conseguiu entender as façanhas, as nuances, as demandas da mente humana. E hoje, para a gente poder falar um pouquinho sobre isso, como você viu no início, no nossa chamada, nós estamos falando sobre a pandemia e nos tempos modernos, né? E esse novo normal que a gente está vivendo. E eu quero chamar para falar com vocês, em primeiro, para se apresentar, e depois a gente vai chamar o outro convidado, mas primeiro eu vou chamar, por ordem alfabética, Adão Gomes. Adão, você vai se apresentar para o pessoal, tá? Dialogando com o meu querido amigo, pastor Cláudio, uma grande oportunidade de nós novamente conversarmos, né? Colocar aqui um pouco daquilo que a gente pensa a respeito do tema que está sendo proposto aqui. Espero que seja um tempo de aprendizado para todos nós. Beleza, Adão. Prazer ter você aqui, Adão. Agora eu vou chamar... Obrigado pelo convite, fico muito feliz, meu amigo. Você já é de casa, né? É o irmãozão nosso desde a época de faculdade. Agora eu quero convidar para estar junto com a gente também a doutora Erlane, que também vai estar se apresentando. Doutora, que bom tê-la. Olá, boa noite. Eu sou a psicóloga Erlane Ventura. É um prazer estar aqui com vocês, trocando, né, umas ideias, conversando e passando um pouquinho daquilo que a gente sabe, porque a gente não sabe tudo nessa vida e nem nunca vamos saber. A gente está sempre nesse processo de aprendizagem. Então, nós estamos aqui hoje para trocar justamente ideias, né? Conversar um pouco e eu agradeço muito pelo convite. Doutora e Adão, é muito bom ter vocês. Fazem parte agora dessa família. Adão já há mais tempo e agora a doutora Erlane. E aí, como eu pedi, posso chamar só de Erlane, né? Sim, pode chamar Erlane, não tem problemas. Que bom, que bom. Para a gente começar, eu vou fazer uma pergunta e vou dar agora, nesse primeiro momento, a oportunidade de cada um falar um pouquinho, tá bom? Aí depois a gente vai... Após esse processo de globalização que o mundo vive, vocês pensam que foi mais simples essa questão da fragilidade no surgimento do Covid-19? Essa globalização hoje, ela se tornou mais propícia esse surgimento desse Covid? Doutora Erlane? Alguns pesquisadores dizem que sim, né? Mas a gente não tem a certeza de se isso veio de fato a interferir. Mas uma coisa é certa, o Cláudio, o mundo mudou. O mundo está mudando. Esse novo normal que a gente tem visto aí tem feito com que a gente precise se readaptar, ressignificar a nossa vida. Então, independente de como que isso veio acontecer ou vem acontecendo, a gente precisa estar nos preparando para esse novo momento. Doutora, só uma pergunta do Adão, colocar a parte dele. Mas essa globalização, isso é eu estou falando de holística, né? Que a gente vê. Ela tornou mais propício a questão da entrada de mais pessoas dentro do nosso país e, ao mesmo tempo, a entrada de outras pessoas, os brasileiros em outros países. Essa questão de nós podermos ter esse trânsito, né? A senhora
não pensa que, de repente, isso tornou viável a propagação do Covid? Sim. Pela facilidade, né? Por essa transitoriedade, né? Esse vai, esse vem, esse entra, esse sai. Então, a gente vê que isso, de certa forma, acaba facilitando um pouco, creio eu. Doutora, e aí você percebe, Adão, não sei se é da mesma posição que a doutora, essa temática de eu poder sair daqui, de repente estar lá no Uruguai e levando comigo essa doença. Adão? Então, tudo que é benéfico, né, tudo que traz algum benefício, tem também as suas consequências. Eu me lembro que quando eu morava em Manhuaçu, no interior de Minas Gerais, era criança, adolescente, determinada vez eu fui me opinar a respeito de um assunto e o meu pai disse: esse menino... O som do professor Adão não tá para mim, não consigo ouvi-lo. Oi? O seu som não está saindo para a doutora. Você me ouve, Adão? Agora ficaram os dois mudos para mim. Mas aqui está liberado, doutora. Estão os 3 liberados. Pode ser no Você me ouve, da senhora. Cláudio? Eu te ouço, Adão. Eu te ouço. Tá. Ouço a doutora também. A senhora está me ouvindo? Já só. Consegue ouvir, doutor? Probleminha técnico acontece, né? Não tá para mim. Não ouço vocês. Não consigo ouvi-los. A gente consegue ouvir a senhora bem. A gente ouve bem. Deixa... Eu vou reiniciar... Só um minuto. Agora consigo pouco. Oi? Não estou ouvindo Oi? ele. Não. Me ouve? Se eu aumentar lá, você consegue ouvir? Consigo. Eu vou aumentar lá e você vai falando. Ah, beleza, beleza. Deixa eu, então, continuar com o Adão aqui. Vai continuar, Adão. Então, quando a gente era criança lá no interior de Minas Gerais, o meu pai, determinada vez, quando eu fui manifestar minha opinião sobre uma situação do Estado, e ele disse: olha, você nunca vai nem sair da rua Júlio Bueno, você quer dar palpite para alguma coisa a nível estadual? E o mundo da gente era bem pequeno, né? Era bem limitado. E, de repente, só morando, eu já fechei a região sudeste. O que eu quero dizer com isso? Que as coisas se tornaram mais fáceis. A comunicação, o trânsito, a oportunidade de ir e sair do Brasil, a oportunidade de estar em outros lugares, de viajar, as condições começaram a favorecer a tudo isso. Isso traz consequências positivas, porque você tem a oportunidade de conhecer novas pessoas, novas culturas, novas situações. Ao mesmo tempo, traz situações negativas, né? E não é só o Covid-19. A gente acaba importando e exportando muita porcaria também. Ao mesmo tempo que a gente importa e exporta muita coisa boa, isso vai transitando junto com a gente, vem também a questão das questões negativas, inclusive o Covid. Beleza. Deixa eu só ver se a doutora já me ouve. Consegue me ouvir, não, doutora? Ela está te ouvindo lá, mas ela não consegue nos ouvir. Eu vou ligar para a senhora. Laura. Só um instante que a gente está tendo probleminhas técnicos. Só um instante, por favor, tá, gente? Eu consigo ouvir, mas pelo outro computador que meu marido colocou na sala. Vamos ver se a gente consegue, tá bom? Vocês me ouvem? Eu ouço a senhora bem, entendeu? O microfone da doutora Elane está desligado, que a minha esposa está falando aqui que o microfone dela está desligado. Não, eu religuei já religuei. Isso. Doutora, a minha filha pediu para a senhora tirar o plugzinho do celular e colocar novamente.
É. Está ouvindo ali ainda. A gente está com delay na fala da doutora. Liga aqui para ela do WhatsApp. Já saiu aqui. Adão, enquanto ela se programa ali, se arruma, vamos conversando nós dois aqui. Sim. Porque aí o nosso público ele vai aproveitando a sua presença. Daqui a pouco a doutora Erlane vai estar com a gente de volta, vai estar falando. Problemas técnicos, coisas de quem faz ao vivo. Com certeza. Com certeza. É assim que o rapaz fala? Agora voltou. Voltamos. Eu não sei o que eu fiz, mas voltou. Que bom, doutor. Não me peça para ensiná-los, porque eu não vou saber. Eu não sei o que eu fiz, mas se eu conseguir. Mas é igual eu falei com o Adão, é ao vivo é assim mesmo. A gente vai cometer erros, vai se perder. É normal isso. Adão, essa questão de... Eu te ouço, sim. Estamos te ouvindo, todo mundo. Cláudio, você estava falando dos técnicos. Isso aí faz parte também do nosso novo normal, né? Muito tempo atrás, lá em março, nada disso estava acontecendo na vida da gente, né? A gente estava em uma outra rota, um outro tipo de caminhada. De repente, a gente veio para o virtual, está tendo que aprender, reaprender sempre, aprender ao vivo. Isso tudo faz parte desse novo também, né? Desse novo normal. Não, isso é gostoso, sabe? Professor, eu vi um post essa semana no Instagram muito bacana e me identifiquei muito, que dizia assim, eu em março, o que é live? Eu em julho, 719 lives. Mas eu estava assim também, Adão, Erlane? Eu estava assim também. Eu comecei a mexer no meu Instagram e eu vi antes de março, não tinha nenhuma live, não tinha nem... postagem, nada. Aí de março para agora, eu já estou cheio de live no meu Instagram e estou começando a aumentar também no Facebook. É muito legal isso. Esses desafios também, essa coisa nova, é muito gostoso. Então, deixa eu pegar essa sua fala desse desafio e dessa coisa nova. É justamente em cima desse desafio e dessas coisas novas que estão acontecendo nas nossas vidas, é que a gente precisa começar a aprender a lidar. Claro que algumas pessoas terão mais dificuldade do que as outras, mas nós precisamos estar predispostos a aprender esse novo e não achar que a gente tem que ficar parado vendo as coisas acontecerem. Então, é muito legal a gente estar falando sobre essa questão de estar aprendendo tudo isso, porque é um mundo novo também na questão da relação da internet. E uma coisa legal que eu tenho visto desde quando começaram as lives é que nós estamos em isolamento social, mas a gente conseguiu ampliar o círculo de amizades virtualmente. Então, por exemplo, eu não os conhecia, vocês não me conheciam, e hoje a gente tem a oportunidade de estarmos aqui conversando, interagindo uns com os outros, né? Como outras pessoas também que me fizeram convite. Então, eu acho que esse é o ponto positivo que a gente tem que estar tendo também, esse novo olhar. Eu vou na mesma tocada que a senhora, você, perdão. Eu já fiz live com gente lá de Salvador. Olha que legal. Bahia, e pessoas que comecei a conhecer também através das lives. Sabe? Vai se estreitando. Esse mundo que a gente acha que é tão grande, ele se torna pequeno. Porque nós abrimos os nossos horizontes. O Adão tem a mesma experiência que eu, doutora. Há uns anos atrás, que a gente é quase que contemporâneo, né, Adão? A gente é quase contemporâneo de idade. Há uns anos atrás, você não... Um pretinho aqui. O meu branco. Há uns anos atrás, você nem imaginava que você estaria na frente de uma tela falando com outras pessoas. Sim. No máximo, na minha época, você tinha o telefone discado. E eu brinco, conversando com minhas filhas aqui, eu falo, olha, eu morava aqui no Rio e minha esposa lá em Minas Gerais.
Eu ligava para o telefone da pracinha, porque não tinha telefone em casa, ligava no telefone da pracinha e falava, olha, dá para você chamar a filha do seu Miguel, ela é dessa forma. Aí eu falava, daqui a pouco eu ligo de volta. 1 hora depois eu ia ligava. A pessoa falava, não achei não. Aí eu explicava novamente, sabe? Esse mundo vai se abrindo, vai se apresentando de diversas formas para a gente. E aí me leva a uma outra pergunta. Pode falar, Adão. Dentro do que vocês estão falando aí, né? Eu estava comentando com uma pessoa antes de vir para a entrevista que eu sempre quis ter o mundo na minha mão. No seguinte sentido. As menino ousado. Verdade. As pessoas que eu conheço lá em Minas Gerais, eu morava, fui criado lá, e quando eu saí de lá, fui para o Espírito Santo, fui para o Rio, a gente faz novas amizades, a gente conhece novas pessoas. Isso é muito bom. Mas a gente não quer deixar para trás as pessoas que a gente da terra da gente. Então, cada pessoa que a gente conhece nova, não quero deixar para trás, quero conviver sempre, aprender sempre. E essa questão virtual, digital, trouxe para a gente essa oportunidade. Então, hoje, por exemplo, eu consigo falar com as pessoas que estão ao meu redor aqui em São Paulo, mas, ao mesmo tempo, eu consigo falar com as pessoas do Paraná, em Minas, no Rio, em Portugal, na Suíça, em tantos lugares. Então, a gente precisa se adaptar, claro, controlar esse tempo de presença física e presença virtual, para não deixar uma coisa nem a outra ser demais. Mas isso tudo faz parte do novo da gente, né? Esse é o novo normal. E a gente precisa acompanhar, né? Verdade. Deixa eu fazer uma perguntinha para vocês. Alguns países, eles estavam em crise econômica, certo? E com essa crise da pandemia, a coisa se agravou. Na visão da psicóloga e na visão do educador, o que isso afetou a vida das pessoas? Doutora Erlane? Na visão da psicologia, o que isso tem afetado é justamente a saúde mental das pessoas. Em que sentido? Nós hoje temos uma economia, nós estamos vivendo uma realidade de que muitas pessoas perderam seus empregos. A gente tem uma economia de que as pessoas, empresários, lojas, shoppings, várias vertentes dessa economia, ela está sendo afetada. Só que não tem como afetar somente a economia em si, porque atrás dessa economia tem um ser humano, tem uma pessoa que está gerindo tudo isso. E essa economia, dentro da psicologia que a gente fala hoje, ela veio atingir, teve um impacto muito grande no que tange a saúde mental desse ser humano. E aí a gente tem visto, justamente com essa queda da economia, pessoas apresentando depressão, síndrome do pânico. Por que isso? O transtorno de ansiedade, só para vocês terem uma ideia, o transtorno de ansiedade, desde o início dessa pandemia, pesquisas já nos mostram que aumentou 80%. Os transtornos de ansiedade. Quando a gente fala da depressão, nós tivemos um aumento de 50% da depressão desde o começo dessa pandemia. Então, percebam, tudo gira em torno. Uma coisa está atrelada à outra. Então, a gente está falando de economia, mas essa economia, ela veio afetar diretamente a saúde mental desse indivíduo. E aí a gente tem pessoas com aumento de depressão, com transtornos de ansiedade, com fobias, porque hoje nós estamos vivendo uma realidade totalmente insegura. Nós não temos certeza do futuro. Nós já não tínhamos. Só que a gente ainda conseguia planejar, né? Hoje a gente não consegue ter nenhum planejamento a longo prazo. O máximo que a gente está conseguindo planejar hoje é um dia após o outro, no máximo aí uma semana. O que eu vou conseguir fazer para a semana que vem? Mas ainda a gente não consegue estar mensurando isso. Então, quando a gente fala dessa economia, o que está acontecendo com esse indivíduo e o que tem aumentado, afetado essa saúde mental dele, é justamente
essa insegurança e essa incerteza quanto ao futuro, que infelizmente a gente não sabe quando que isso acaba, quando teremos uma vacina, quando todos nós poderemos, de fato, estarmos andando, né, nas ruas, em contato com outras pessoas, sem todo esse perigo da transmissão da Covid-19. Doutora, mas eu acho interessante, na sua fala, essas incertezas têm pego a gente, assim, muito forte, né? Muito pesado. Porque, como a senhora falou, você hoje não consegue se programar para nada. Se você tinha uma viagem marcada, você tem que esquecer essa viagem. E pensar que num futuro próximo nós vamos ter uma vacina que talvez venha a ser construída, elaborada. Assim mesmo a gente vai demorar um tempo porque ela tem que ser testada. E a sociedade demora muito. Nessa ideia, deixa eu passar agora para o Adão, doutora. Adão, você como educador, tem percebido isso que a doutora falou? Com certeza, Cláudio e Alane, e ouvintes, me permita citar como exemplo aqui o futebol. Futebol, o nosso maravilhoso futebol, né, que a gente fala muito. Quando você se prepara para uma Copa do Mundo, ou para um campeonato, e jogo a jogo, você vai disputando aquela tensão do ganhar ou do perder, de 1-0, 2-0, 2-1, isso faz parte do jogo. Você ganhar de 1-0, perder de 1-0, 2-0, faz parte do jogo. Mas, de repente, você entra em campo, e todo mundo na maior das expectativas, e, de repente, você perde de 7-0 da Alemanha. Foi isso que aconteceu com a gente no futebol. Foi isso que aconteceu com a gente também em relação ao Covid. Porque essa pandemia ela chegou para a gente de uma hora para outra e ninguém... Eu vi que no final de 2019 as pessoas, né, reclamavam das situações negativas de 2019, que a gente nem se lembra mais. As pessoas falavam, é porque é um ano ímpar. Isso aconteceu porque é um ano ímpar acontecem essas coisas. E, de repente, nós estamos no ano par, a gente começa todo cheio de expectativa e tal, carnaval, as coisas acontecendo, tal, e, de repente, chega em março, para tudo. Eu gravei um vídeo quando eu estava saindo da escola, porque eu falo, é muito bom você sair na sexta-feira para curtir o final de semana, para curtir um feriado. Agora, você sair da maneira que a gente saiu, sem expectativa de volta, é muito complicado. E, de repente, a criança teve que ficar em casa, os pais das crianças tiveram que ficar em casa com a criança, e quem continuou trabalhando, como é que administra essa situação? A gente vai conversar com os pais, e a gente começa a ver o pessoal começa a perder o emprego, e hoje a gente fazendo pesquisa em relação à volta das aulas, tem pais que falam assim, olha, eu preciso que a criança volte, porque eu preciso trabalhar, mas, ao mesmo tempo, eu estou preocupado com essa volta à escola, se a criança vai ter a segurança necessária nesse retorno. Então, na verdade, isso mexeu com a gente de maneira, mexeu com a questão educacional, com a verdade. Essa retração da economia. Agora as classes estão lutando, né, para que não seja penalizado o servidor em relação aos salários, a perder os direitos, por causa dessa retração da economia. Então, nós tivemos, com certeza, estamos tendo problemas em relação à educação, ao trabalho, à questão financeira, e isso, logicamente, vai desencadear em tudo que a Elaine falou em relação psicológica. Você imagina, por exemplo, a pessoa que tem um problema no relacionamento em casa, e, de repente, ir para o trabalho era uma fuga para ela. E, de repente, ela não pode ir mais para trabalhar. Ela tem que ficar em casa, numa relação complicada de violência, de discussão, de conflito. Tudo isso envolve uma série de questões na vida das pessoas que vai desencadear, sim, na questão psicológica. E aí, professor, o Glaudio começou a falar com a gente uma palavrinha só, economia. E aí, quanto que a gente já desmembrou em cima dessa palavra economia? E aí o senhor está falando a questão das escolas, as crianças hoje, juntamente com as mulheres e os idosos, são as pessoas que foram mais prejudicadas dentro dessa pandemia, que mais estão sofrendo. As mulheres, porque nós temos as mulheres aí que já tinham uma rotina
de vida já dupla, elas hoje têm 4 vezes mais, quadriplicou, porque essa mulher, ela vai cuidar da casa, do marido, dos filhos que precisam estar estudando, e muitas dessas mulheres estão trabalhando home office. Nós temos as crianças, que da noite para o dia, de um dia para o outro, foi tirada essa convivência com os coleguinhas. Então, ele passou a não poder ir mais para a escola, ele passou a não poder mais ir ver o avô, visitar um coleguinha. E os idosos. Aí a gente tem também uma galerinha da terceira idade, que é uma galera que eu tenho total respeito e amo muito, trabalho com essa galera. Essa galera tem sofrido também. Então, a gente está falando das crianças, dos idosos e das mulheres. E aí o senhor falou dos alunos. Eu tenho pacientes hoje universitários que iriam começar a faculdade hoje, que foram totalmente preparados para estudar. Voltaram para suas cidades para poder ficar 15 dias, porque foi quando começou a pandemia. Não, nós vamos parar tudo por 15 dias. E já se passaram 4 meses. Então, verdade. Olha como que as coisas aconteceram. É complicado, realmente. É sempre a questão das mães, das mulheres, né? E, de repente, as mães começaram a ter que ser professoras também, para ajudar a fazer a lição, participar das aulas. Por um outro lado, não esquecendo também das professoras, a minha esposa é professora. Sim. E aquelas pessoas que tinham aquela dificuldade, por exemplo, aquele que estava já ligado ali no digital, tá, vamos caminhar. Aquele que não tinha nenhuma instrução digital, de repente teve que começar a dar aula online. E aí? Então, verdade. Todo mundo teve que se adaptar. Ela não tem conhecimento e acaba tendo que adquirir um conhecimento de imediato. Deixa eu passar 3 perguntinhas para vocês. Eu vou fazer a primeira, que é do pastor Mauro José Carvalho Caldas. Vai passar aí na tela. Eu acredito que é uma pergunta pessoal, tá? Qual foi o maior desafio que vocês já enfrentaram até agora? Psicóloga? O maior desafio foi parar dentro de casa, porque para uma mulher, para uma psicóloga que veio ano passado todinho com palestras todos os dias, de setembro a outubro, eu trabalhei com palestras toda semana. O mês de setembro, principalmente, que foi o Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio, eu fiz palestras em escolas, juntamente com o 36º Batalhão aqui de Santo Antônio de Pádua, na Câmara Municipal da cidade. E aí, quando chegou em dezembro, a gente viaja, faz aquela retrospectiva do que aconteceu e pensando assim, 2020 a batida vai ser mais forte ainda. E aí, eu chego do Carnaval, dia 1º de março, para poder começar de fato o ano. E o que acontece? A pandemia nos para. Verdade. Ela pegou a gente de um jeito... como vocês falaram no início, a gente tinha uma programação toda feita de como seria o ano. Quer ver? O meu exemplo, eu comecei uma campanha pessoal, não sei se na igreja de vocês acontece isso, eu faço sempre uma lista do que eu quero que aconteça em 2020, tá? E aí eu oro, tento trabalhar em cima daquilo. E eu entendi que... Psicologia positiva, hein? Eu gosto. Aí eu comecei esse ano pensando, 2020, 2020, dobrado, vai ser bênção dobrada vinda do céu. Aí eu bato de cara com a pandemia. Aí, pastor, deixa eu dar o meu testemunho, vamos dizer assim. A minha filha me vê aqui cantando, né? Me vê fazendo as coisas, várias coisas ao mesmo tempo. Aí um dia desse ela virou para mim, professor, e perguntou assim: ô mãe, você ainda acredita que 2020 é o ano da bênção dobrada? Eu falei, minha filha, até o dia 31 de dezembro, 11h50 da noite, 11h59, 59 segundos, eu acredito que 2020 ainda será o ano da bênção dobrada. Amém! A gente tem
que acreditar, porque senão nem psicóloga resiste, meus amigos. Vivemos a esperança. Conta. Sim. Adão, fala pra gente. Então, esse ano tem sido um ano de contraste, como eu te disse desde a outra vez, né? Porque é um ano que, por exemplo, a filha formando, a filha casando, eu tive o privilégio de celebrar o casamento. Durante essa pandemia, bom, né? Um neto e uma neta nasceram, a construção da casa, um monte de coisa positiva acontecendo na vida da gente. E, ao mesmo tempo, a gente toma, vou voltar aqui no futebol, a gente toma esse 7-0 de ter que ficar em casa, escondido. E o lar, para mim, no caso da minha casa, não é uma prisão. Eu gosto da minha casa. Mas a gente gosta também de viver os momentos sociais fora. Você sabe, Glaudio, que eu gosto muito de abraçar as pessoas. A dificuldade... Talvez o desafio seja esse. O desafio de não poder tocar as pessoas. Quando eu leio o texto de Eclesiastes 3, que fala que há um tempo para tudo, a minha maior dificuldade sempre foi o versículo 5. Tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar. Meu Deus, o que esse versículo quer dizer? Por que deixar de abraçar se abraçar é uma coisa boa? E hoje eu vivi para ver um tempo que a gente não pode abraçar, que as pessoas não podem se tocar. A minha esposa estava falando hoje, não adianta nem passar o batom, né? Porque a gente está andando de máscara, então não dá. Eu ainda passo. Eu passo. Fala para sua esposa que eu sou solidária a ela, porque eu passo batom e ponho máscara branca, pastor. Aí o meu marido fala, só Jesus por essa máscara sua. Eu passo. Muito bom, gente. Muito bom. Deixa eu passar uma outra perguntinha para vocês, aí a gente vai à frente. Só um instante. Deixa eu cumprimentar aqui as pessoas que estão conosco, né, que estão aqui, mandaram seu boa noite. O pastor Renato Lopes, que esteve com a gente aqui falando sobre sociologia, muito boa a fala dele na live. Pastor, é bom ter o senhor com a gente. Pastor Mauro, meu amigo querido, bom ter o senhor também. A minha família está toda reunida, a Letícia, a Laura, o Bruno, o Joaquim, Miguel, a minha família é grande. Que bom ter você. A minha vizinha aqui, a Ana Lúcia, também é bom ter você com a gente, Ana. E agora, tem um cara aqui, Adão, Adalto Abreu. Ele falou assim, esse Adão é o cara. Eu concordo com ele. Vereador Adalto. Grande que bom ter você aqui, Adalto. Você é o cara. Doutora, deixa eu passar essa pergunta aqui, que foi a minha filha que fez. Se eu não fizer, ela vai brigar comigo. A minha filha é diretora também. Por que o isolamento proposto pelo novo normal interfere psicologicamente na sociedade? Porque o nosso... Pode falar, desculpa. Pode, não, a doutora, depois Adão. Tá. O nosso professor, Adão, ele acabou de responder sem querer e sabendo o que estava dizendo. Justamente por causa que o ser humano, ele foi feito para poder viver em sociedade, para estar em comunhão um com os outros, para tocar. Nós, principalmente, né, brasileiros, a gente tem muito essa questão do toque, do abraço. O professor estava falando do abraçar. Para mim tem sido a maior dificuldade quando eu recebo ou despeço dos meus pacientes de consultório e não poder dar aquele abraço, né? Então, o máximo que a gente consegue hoje é fazer esse gesto. Qual é o nome da sua filha, Letícia? Letícia. Então, Letícia, esse foi o maior, o que tem mais dificultado as relações, o que mais tem trazido sofrimento para o ser humano é justamente isso, ter sido retirado desse contato. Eu tenho uma amiga que está fazendo aniversário hoje, e eu, quando fui falar com ela, eu falei, eu só não posso te dar um abraço. Então, a gente sente isso para a gente, ele tem um peso muito grande. E para algumas pessoas, tem um peso ainda maior ao ponto de se tornar um sofrimento psíquico.
Verdade. Então, a gente ainda consegue estar sorrindo e brincando, mas para muitas pessoas, isso se tornou um grande sofrimento psíquico mesmo, de não poder tocar, de não poder ir visitar um pai e uma mãe. A minha mãe, por exemplo, é do grupo de risco. Minha mãe saiu de um câncer de metástase no pulmão há 1 ano. Então, o máximo que eu consigo é chegar um pouquinho no portão pro lado de fora e vir embora. Então, esse foi o maior sofrimento, justamente o que aconteceu nessa pandemia. Isolar o ser humano, nós brasileiros principalmente. Erlane, eu sou solidário a você. Da mesma forma, minha mãe, ela está em Leopoldina, Minas Gerais, e eu fiquei sabendo pelo telefone que ela estava suspeita de Covid. O coração do filho ficou doído. Mas, graças a Deus, só foi o susto. Mas assim mesmo, ficou doído. Uma pergunta rapidinha, Adão, antes de passar para você. Como é que é o nome da sua amiga? Patrícia. Patrícia, feliz aniversário se você assistir a gente, tá? Deus abençoe sua vida. A gente não pode estar junto abraçando, mas pelo menos a mensagem. Adãozão, fala aí, meu amigo. Tá. Aproveitando essa onda do parabéns, né? Parabéns para a Nayane, nossa filha, que hoje completa 30 anos. Parabéns para o Wesley, que amanhã comemora 19 anos. Filhos fazendo aniversário. Só um minuto, Adão, só um minutinho. Erlane, o Adão, se você abrir o Face dele, o Face não, o WhatsApp dele, de manhã o Face, o WhatsApp, todas as mídias, você vai ver aquela multidão de parabéns. E ele sempre do lado das pessoas de fotos antigas, né? Pode ir, Adão. Que bom. Parabéns do status no Zap e o vídeo no Facebook, né? Faz parte. As pessoas que é verdade. Verdade. Pena que o professor Caio, eu ia pedir esse vídeo também para mim. O meu foi agora, dia 21 de julho. Mas deixa para o ano que vem que eu vou aguardar, tá bom, professor? Não, tem uma vantagem. Só um minuto. Erlane, tem uma vantagem. Você tem como comemorar essa idade que você fez novamente. Você continua com a mesma idade anterior. Porque esse ano eu falei que não ia comemorar, não, A gente não está vivendo, está isolado. Então, aproveita, então, você está com a mesma idade ainda. Vou continuar com ela. Ainda mais na idade que está começando a ficar, é melhor ficar com ela, não ir para frente, não, deixa quieto. 20 e poucos anos. Vai lá, Adão. Letícia e todos aqueles que nos assistem aqui. É o que a Erlane falou, é isso mesmo. A gente nasceu para viver em sociedade, a gente tem... Você fala, eu gosto muito de fazer comparações, então vamos lá de novo. Eu tenho aqui meus cachorrinhos, meus gatinhos, falar com meus cachorrinhos que eles não podem latir, falar com meus gatinhos que eles não podem miar, falar que a gente não pode se abraçar, é judiação, é covardia, né? E olha o tempo que isso mexe com o psicológico da gente, né? Foi interessante as próprias pessoas falando comigo, né? Adão, como que vai ser para você agora? As pessoas começam a falar isso com a gente. Isso. E essa questão psicológica, ela vai um pouco mais a fundo ainda naquela questão que eu coloquei há pouco, Letícia, das pessoas que têm problemas de relacionamento na família, em casa. Eu me preocupo muito com as mulheres que têm problema de violência doméstica, de relacionamentos complexos nos lares, filhos, enteadas, que de repente são vítimas aí também de violência no lar, e de repente ficaram mais suscetíveis, começaram a viver, né, a conviver mais tempo dentro de 4 paredes, e aí o psicológico da pessoa começa a ficar realmente muito abalado, a situação começa a ficar muito complexa. Além dos problemas físicos que podem acontecer, a questão psicológica ela vai realmente num grau muito forte. E aí, professor, pegando o gancho da sua fala, na sua fala, a gente tem aí o grande aumento da violência contra a mulher agora com a pandemia. Então, a gente tem campanha hoje, né, do X Vermelho, a live que eu vou estar fazendo amanhã no Facebook. Olha aí o pastor com o X. A gente vai tá fazendo essa campanha, e a nossa live amanhã é justamente sobre a violência psicológica contra a mulher. Então, aumentou
consideravelmente o número de agressões em casa, justamente por causa da pandemia, porque é o que o nobre amigo falou. Antes, ele tinha uma fuga. Essa família, saía um para a escola, saía outro para o trabalho. Hoje não. Devido a essa pandemia, estão todos forçados a viver dentro de casa, sem poder sair. E aí é onde os ânimos ficam mais alterados, né? E as coisas têm acontecido nesse sentido da violência. Então, a gente precisa estar falando, a gente precisa estar orientando a essa mulher, principalmente, que sofre dessa violência. Verdade. Eu, esses dias, eu estava... Me permita, questão psicológica, vem outra questão também, a questão financeira, a questão econômica. Não ouço, nós vamos colocando. Porque quando falta dinheiro, falta condições de colocar as coisas dentro de casa, isso é muito complicado para o pai de família, para a mãe de família. Isso mexe, essa questão econômica também vai abalar também a questão psicológica. Certo. Esses dias eu estava conversando. Erlane, você me ouve? Eu acho que deu um probleminha dela ali. Esses dias eu estava conversando com a pessoa e eu soube de uma situação que me choca, né, que eu não gosto, até numa resenha pastoral. Uma moça, uma jovem, que há poucos dias denunciou o marido por causa de agressão. A ideia dela foi a seguinte: olha, a gente tinha 13 anos de casado. Ele sempre foi um bom marido. Mas agora, de agora para frente, ele começou a me agredir. Eu acredito que seja por causa dessas questões. Mas, né, fingia, não tinha como se encontrar. Eu acho uma coisa temerária e problemática. Adão, responde uma pergunta para mim aqui, para Laura, minha outra filha, enquanto a gente espera a doutora Erlane. A Laura está perguntando aqui como vocês estão trabalhando de forma online. Então, nós estamos trabalhando no regime home office, né? A minha esposa que trabalha com a questão da sala de aula, com a questão com os alunos diretamente, né? Tem todo esse planejamento, essas aulas online, os aplicativos que permitem esse tipo de aula. No meu caso, trabalhando no setor administrativo, tive um tempo home office, depois, até essa semana agora, metade do dia home office, metade do dia presencial, e a partir de segunda-feira eu volto presencial definitivamente. Mas tudo isso mexe muito com a rotina da gente, né? A gente tem que ir se adaptando. Sair do presencial para o home office foi uma adaptação. Do total home office, o parcial home office foi outra adaptação. E agora a gente vai readaptar a volta do presencial total na semana que vem. E o medo? Surge um medo, uma tensão sobre isso? Não entendi a pergunta. Surge na sua mente o medo, a tensão, por causa dessa transição e agora essa retomada do trabalho presencial? Sim, existe o medo, né? A preocupação, a gente fica nessa expectativa de que realmente as coisas aconteçam da melhor maneira possível, que dê tudo certo, mas, na verdade, a gente está meio pisando em ovos ainda. A gente não tem aquela confiança. A gente está voltando, mas voltando assim, sem aquela confiança de que está pisando. É diferente de você pisar no terreno firme que você já conhece e, de repente, agora a gente vai pisar num solo desconhecido. Pode ter buraco, pode ter prego pontudo para cima, pode ter bicho, você não sabe. É essa sensação que a gente tem agora nessa questão do retorno. Verdade. Doutora Erlane, está me ouvindo agora? Agora sim, porque eu fui derrubada, aí eu voltei. A Laura, está até na tela, ela perguntou como vocês estão trabalhando de forma online, home office, né? Os 3 primeiros meses, quase 3 meses e meio, eu fiquei trabalhando com atendimento online, porque eu trabalho com a terapia cognitiva comportamental e psicologia positiva no consultório, mas eu sou psicóloga especialista do trânsito há 20 anos.
Então, eu trabalho com avaliação psicológica pelo Detran. Então, o Detran ficou parado esse tempo todo, o Detran ainda está parado, o Detran está reabrindo agora, mas só na capital, né? Só lá no centro do Rio, na Presidente Vargas. Para a gente aqui no interior ainda não voltou, está voltando aos poucos. E o consultório, com atendimento presencial, eu voltei tem uns 15, 20 dias, justamente esse novo normal, né? Higienizando o consultório, a cada entrada e saída de paciente, com máscara, né? Com toda a vestimenta que é necessária. Então, mas esses meses aí para trás foi com um atendimento online, fazendo lives, porque aí foi quando começaram a surgir os convites, né? Foi o que a gente falou aqui do se adaptar a esse novo normal. Então, eu fiz a primeira por um convite de uma menina lá de Macuco. Eu falei, gente, vamos ver como é que funciona isso. E aí foram surgindo convite, porque um vai assistindo, vai vendo, vai te convidando. Aí aquela brincadeira que eu fiz com vocês. Eu em março, que é live, eu agora, já quase em agosto, no final de julho, eu já perdi as contas de quantas lives já foram feitas. Vou fazer um merchan aqui da senhora. O seu, né? Eu gosto muito do jeito simples que você fala. Que bom, que bom, obrigada. É muito mais fácil para entender. Sim. Quando você voltou, eu estava falando exatamente sobre essa questão do retorno, né? Porque eu tive que me adaptar do presencial totalmente online, depois do parcialmente online, e agora, a partir da semana que vem, retornando totalmente para o presencial. Então, o Cláudio perguntou como que eu me sentia, se tinha algum medo, algum receio, eu dizia exatamente isso. E é como se você deixasse de andar num caminho antes, lá em março, né? Eu me sentia como se eu estivesse andando num caminho que eu conhecia todo dia, estava fazendo aquilo que eu fazia todo dia. E, de repente, hoje a gente se sente como se estivesse andando num caminho desconhecido, no escuro, e você tem medo de ter prego de ponta para cima, você tem medo de ter buraco, bicho, e a gente anda meio assim, assustado. A verdade é essa. Verdade. Mas aí eu preciso pegar a sua fala enquanto psicóloga, porque senão, né, coça aí não tem como deixar. Professor, é em cima disso que eu acho que vale a pena a gente estar batendo justamente nessa tecla. É isso que a gente precisa daqui para frente, cada vez mais, tentar fazer. Então, é novo para todo mundo. Só que a gente precisa acabar com aquele estigma de que porque é uma situação nova, desconhecida, que não faz parte da minha vida, eu tenho que recuar. Eu tenho que me anular, eu tenho que desistir. Não, é novo, como é que eu consigo fazer? Aí eu vou fazer o exemplo que o senhor tá falando. É como uma criança. Essa criança ela não começa a andar logo de imediato na vida. Ela começa, antes de dar os primeiros passos, ela começa a engatinhar. Então, a gente hoje, dentro da idade da Covid-19, nós estamos como crianças que estão engatinhando para aprender a dar os primeiros passos. Então, eu acho que eu, Erlane, enquanto psicóloga, eu gostaria de deixar essa mensagem para todos que estão nos ouvindo aqui nessa noite, por essa oportunidade maravilhosa que a gente tem de alcançar tantas pessoas por uma telinha tão pequena de celular. E dizer isso, não tenha medo, é necessário arriscar, é necessário que a gente siga em frente, mesmo tendo medo, mesmo ficando inseguros, mesmo oscilando, vou, não vou, fico, tá difícil, mas é necessário que a gente se permita ousar, que a gente se permita aprender e acompanhar esse novo normal. Queridos, eu vou fazer 2 perguntas aqui, que a gente já está entrando naquele momento crítico. Só um minuto. Pode falar. Falou, é isso aí. Eu acho que, na verdade, a maneira de cada um reagir a tudo isso, a maneira como nós vamos reagir a tudo isso, é que vai dizer como vai ser esse novo normal.
Verdade. Como que vai ser esse futuro com esse novo normal, né, o professor? Excelente, professor. É isso mesmo. Eu tenho uma pergunta para cada um. A pergunta para a doutora é até uma curiosidade, da Laura, do Balé. Pergunta se o número de atendimentos aumentou. Sim. Muito boa pergunta, Laura. Muito obrigada. Aumentou consideravelmente e ainda irá aumentar ainda mais. Só não aumentou tanto ainda, Laura, porque, infelizmente, muitas pessoas estão precisando fazer o tratamento, mas estão estão impedidos financeiramente. Eu comentava isso aqui em casa. Outra realidade que eu não li em pesquisa nenhuma, mas é a observação minha enquanto profissional já há 20 anos. De 10 anos para cá, nunca se falou em saúde mental como a gente tem visto, ouvido falar hoje. A psicologia, ela nunca foi tão falada, e não é uma ciência tão nova, mas não é uma ciência tão antiga também, né? Ela é consideravelmente uma ciência nova. Nunca se falou da psicologia, da importância da psicologia, como se fala nos dias de hoje. Então, é por isso que a todo instante nós temos feito essas reflexões voltadas para as pessoas justamente nesse sentido. Nós precisamos. Nem todo mundo vai acompanhar, infelizmente. Isso a gente deseja que isso aconteça, que isso fosse possível, mas infelizmente nem todos vão conseguir alcançar, seguir esse novo normal. Mas a psicologia, ela nunca foi falada da sua importância como se fala nos dias atuais. Isso é fato. Verdade. Adão, pergunta para você. O pastor Mauro está fazendo a pergunta. Caiu? Mas ainda não terminou a transmissão. O pastor Mauro pergunta aqui, Adão, pergunta ao educador, qual será a reação entre alunos e professores na volta às aulas? Esse é um tempo que a gente vai ter que descobrir juntos, né? Nós estamos fazendo pesquisas com os pais, mandar os filhos a partir de setembro, eles preferem, já estão dizendo, olha, eu prefiro esperar até o ano que vem, tendo até o final do ano, e ano que vem eu retorno. E os que voltarem, a gente vai ter aquela situação de dividir a sala, tem aquela questão dos cuidados que devem ser tomados, mas a gente fica sempre pensando como é que vai ser a relação, por exemplo, do aluno. Criança, né? É muito complicado. A gente trabalha numa escola infantil até o 5º ano. Como que a criança vai lidar com isso, com a questão da máscara? Existem muitos memes, muitas charges sobre isso aí, né? A criança, de repente, falando assim, troca sua máscara comigo, que a sua é mais bonita. Vou brincar de touca. E, na verdade, todas essas brincadeiras, esse bom humor brasileiro, né? Vai refletir uma realidade que a gente fica assim, pensando, como que vai ser isso? E realmente as aulas voltando agora a partir de setembro, como vai ser? Então a gente vai ter que direcionar isso da melhor maneira possível, trabalhar isso da melhor maneira possível, para que seja um retorno realmente que não venha trazer nenhuma consequência negativa, nenhum retorno de faixa, nenhum aumento de pandemia, né? Esse retorno de alunos e professores. A questão dos alunos e professores é tão importante, é um termômetro tão importante. Aqui em Santana de Parnaíba, por exemplo, os comércios já retornaram, uma série de coisas retornaram. Nós fizemos uma reunião na Igreja Metodista domingo a respeito do retorno. A gente tinha feito uma antes e fez outra agora dia 26 de julho. E a gente decidiu que não ia retornar por enquanto. A gente vai esperar a decisão final em relação às aulas. Se as aulas realmente forem retornar dia 8 de setembro, a gente retorna no final de semana seguinte. Quer dizer, a escola é meio que o termômetro da sociedade. Porque quando você colocar ali crianças, adolescentes convivendo o dia todo na escola... Aqui eu trabalho, por exemplo, na escola integral. Como vai funcionar isso? Então, pastor Mauro, todas essas reações hoje são situações que a gente imagina como vai ser. Mas eu creio que eu vou poder te responder essa pergunta melhor a partir de setembro, de 8 de setembro, se realmente acontecer esse retorno e como ele será.
Uma coisa Adão, é certa, professor. Esse será uma volta, uma nova volta e diferente para todo mundo. Tanto para os professores quanto para as crianças. Isso é fato. É o que o senhor falou muito bem. Só quando isso de fato se concretizar, vai se saber a dimensão e o que será sentido tanto da parte dos professores quanto dos alunos, porque eu gostaria que depois o senhor me contasse como que foi. Eu imagino, a gente imagina, mas a gente não sabe de fato quando acontecer. Essa é a verdade. A gente vai ter um período... É uma volta meio presa ainda, né? Eu faço alguns personagens, por exemplo, né? Eu faço o Coelhinho Adão na Páscoa, faço o Palhaço Marmota em outubro, são coisas que esse ano, por exemplo, não deu para fazer, não sabe quando dá para fazer. Teve gente que falou aí na Páscoa, você vai fazer o coelhinho? Mas como que você faz o coelhinho? Se as crianças vêm tudo te abraçar, quer tocar, quer estar junto. Então, é aquele retorno meio desconfiado. Sim. Né? Eu acredito que a gente precisa realmente saber que tipo de novo que a gente quer. Eu vejo as pessoas falando, olha, nunca mais vai ser diferente, vai ter que ser melhor. Vai ter que ser melhor por quanto tempo? Né? Será que só o período que a gente vê aí saindo da pandemia? Ou será que a gente está disposto realmente a viver uma vida melhor, com mais sinceridade, com mais honestidade, com mais positividade? Acho que a gente precisa pensar nisso, para que esse novo não seja um novo transitório, mas seja um novo realmente que possa ser o nosso molde, o nosso modelo de caminhada. Deixa eu falar com vocês, doutora Adão. Oi. O nosso tempo está acabando. Ah, que pena, passa muito rápido. Fica muito rápido, né? A gente fala tão pouquinho, né, professor? Passa tão rápido. E eu vou dar 1 minuto para cada um, tá? Aí, a doutora faz as suas considerações, o Adão também. Aí eu vou fechar a tela só em mim aqui, aí eu volto a conversar com vocês depois, quando estiver em off. Tá bom. Doutora, suas considerações finais. Eu gostaria de agradecer a essa oportunidade. Foi um prazer poder estar numa quarta-feira, depois desse retorno, né, tímido que nós estamos fazendo no nosso trabalho, participar de uma conversa tão bacana com duas pessoas que posso considerar já como amigas. Então, Cláudio, foi um prazer, professor, foi um prazer conhecê-lo e agradecer a todos que estão nos ouvindo e vamos refletir sobre o melhor. Eu acho que essa pandemia tem que servir para a gente, para nos tornarmos pessoas melhores. Não vale a pena a gente sair dessa pandemia como a gente entrou, mas vale a pena a gente sair melhor do que a gente entrou nela. Então, eu acho que isso é que está valendo para a gente nesse momento. Beleza. Adão, suas considerações? Muito feliz de estar participando a segunda vez com você aqui, Cláudio. Muito obrigado pela honra. Elane, que prazer te conhecer. E olha, eu sou um cara que acredito nas coisas. A gente ainda vai se conhecer pessoalmente também. A gente ainda vai poder sentar os três e rir bastante, conversar bastante, aprender bastante. Você que assistiu essa live e ainda ficou alguma dúvida, algum comentário que você quiser fazer, essa live está aí no Facebook, ela vai continuar aí. Você pode perguntar, comentar. E dentro daquilo que a gente estiver ao nosso alcance, nós vamos estar aí respondendo. Eu quero só dizer o seguinte, eu falei muito de futebol e vou falar de novo. Depois que a gente perdeu de 7-0 da Alemanha, aquilo foi um impacto, uma coisa triste, a gente precisa mudar o futebol. E eu pergunto, o que mudou? A pandemia é esse 7-0. A Elaine falou, a gente precisa caminhar para sermos pessoas melhores. A gente não pode viver só no impacto dessa pandemia, desse primeiro período pós-pandemia. A gente precisa refletir situações novas para viver de maneira diferente na sociedade. Beleza. Adão, Erlaine, muito obrigado. Tá? De coração, um prazer enorme ter recebido vocês dois. Como diria um amigo meu, certa vez, no Pombal, em São Paulo, são muitas emoções. Deixa eu só, eu vou fazer o encerramento aqui e volto já para falar com vocês, tá? Tá bom.
Pessoal, papo muito gostoso. A hora passou e a gente nem percebeu, que foi muito dinâmico. Eu espero que você tenha gostado. Assim como o Adão falou, essa live ela para aqui, mas ela continua no Facebook. Você pode mandar sua pergunta, pode mandar a sua opinião, que as perguntas nós vamos estar repassando para a doutora Erlane e para o educador Adão, tá? E na próxima semana nós vamos estar falando sobre empreendedorismo e o terceiro setor. Tá bom? Você que tem interesse em saber o que é empreendedorismo e o que é o terceiro setor, que hoje está sendo tão falado, quarta-feira, 8 horas da noite. Muito obrigado, Deus abençoe, uma semana de bênção para você, uma semana de vitória, e que nós possamos estar juntos em uma próxima live. Um abração, tchau, tchau.